A coragem é a virtude que te permite fazer o que é certo, apesar das circunstâncias. Uma pessoa corajosa pode ter medo, é algo natural, mas apesar do medo, faz o que acredita ser correto e necessário em cada situação. Não adianta fugir dos problemas. O que conseguimos é que nossos problemas se tornem maiores. Um estoico age apesar dos obstáculos, supera-os fazendo deles o próprio caminho. Imagino que já conheçam a história da Batalha das Termópilas. O exército persa do rei Gerges, com seu exército de 300.000 soldados, ameaça destruir toda a Grécia. Diante da falta de coordenação dos exércitos gregos para se defender dos invasores persas, o rei de Esparta, Leônidas, decide enfrentá-los para ganhar tempo para que os gregos possam se organizar. Não podendo levar o exército espartano à batalha devido a festividades religiosas, Leônidas parte para o desfiladeiro das Termópilas com 300 homens de sua guarda pessoal. Sabiam que era um suicídio, 300 contra 300.000 não tinham chance de vencer. Mesmo assim, sabiam que era o que precisavam fazer, era seu dever como espartanos e gregos. Provavelmente estavam morrendo de medo da perspectiva de morrer, mas não mostravam e não deixavam que isso afetasse o juízo do que era correto. Isso é coragem. Enfrentar uma situação complicada que te levará ao limite e, apesar disso, agir corretamente e enfrentar o problema, não fugir dele. Os 300 espartanos morreram nas Termópilas, junto com o rei Leônidas. Mas graças ao seu sacrifício e coragem, os gregos puderam se organizar em Salamina e em Plateia, onde derrotaram os persas. Graças à coragem dos 300 espartanos, salvaram toda a Grécia. Para os estoicos, a coragem é totalmente imprescindível para possuir as outras 3 virtudes: sabedoria, justiça e templança. Agir de forma racional implica agir com sabedoria, justiça e templança, e para agir de maneira racional é preciso ser corajoso. Neste vídeo irei lhe apresentar 3 passos para vencer o medo. Primeiro, entender o que está sob nosso controle e o que não está. Existem infinitas situações que nos causam medo e que não estão sob nosso controle. É importante diferenciar o que podemos controlar e o que não podemos controlar. O coração estoico parte das seguintes perguntas: se algo que me causa medo está totalmente fora do meu controle, que sentido tem sentir medo por algo que não posso controlar? Se as ações dos outros não estão sob nosso controle, por que ter medo dos outros? Se o externo não pode nos prejudicar, por que sentir medo do que está fora de nós? Os estoicos refletiam sobre essas questões para não sentir medo, por exemplo, da pobreza, não sentir medo da opinião pública, não sentir medo da doença ou até mesmo da morte. Um estoico não é insensato ou corajoso por ser corajoso. Um estoico não tem medo porque percebe que não há nada a temer. Segundo, pratique a coragem. Em palavras de Sêneca, não há ninguém menos sortudo do que o homem a quem a adversidade esquece, pois ele não tem a oportunidade de se provar. A coragem deve ser praticado diariamente com pequenas ações do dia a dia. Pratique saindo da sua zona de conforto, ousando pouco a pouco fazer coisas com as quais você não se sente confortável. É importante se acostumar a ser corajoso, já que todos, em algum momento, teremos que enfrentar uma situação que requer coragem para superá-la. Não deixe que essa situação o surpreenda sem estar preparado. Treine diariamente sua valentia. Terceiro, precisamos trabalhar nosso senso de responsabilidade. Devemos refletir sobre as coisas que estão sob nossa responsabilidade e ser conscientes do que isso significa. Ser responsável por algo implica cuidar e proteger. Implica que, quando algo não corre bem, é nossa culpa. Não podemos ser corajosos se não nos tornarmos responsáveis. Na história dos 300 espartanos, os 300 guerreiros são conscientes de que são responsáveis por proteger e defender sua cidade e as pessoas que vivem nela. Ninguém estaria disposto a enfrentar um inimigo tão numeroso sem entender que isso é sua responsabilidade, é o que eles têm que fazer, gostem ou não. A vida de muitas pessoas depende deles enfrentarem o medo. O que você achou dessa virtude? Espero a sua resposta nos comentários. Espero que este vídeo te inspire a se tornar mais corajoso nas situações que exigirem. Eu te incentivo a levar essa virtude estoica para a prática, assim como Leônidas. Por aqui deixo 2 vídeos para que você continue aprendendo sobre estoicismo. Até a próxima.